Marítimo na TSF, edição de sexta-feira. O futebol está de regresso e o Marítimo recebe o Vitória de Setúbal na próxima quinta-feira, às 19 horas, no Caldeirão. Hoje vamos dar voz ao ginásio do Marítimo, uma oferta para todos. Comigo, o Luís Rodrigues, um rosto carismático do nosso ginásio. Luís, como é que nasce esse bichinho para a parte física e seres um homem dedicado a esta condição física? Olá, boa tarde. Antes de mais, obrigado pelo convite de estar cá na entrevista. Isto é, como é que se pode explicar? É uma coisa que nasce com a pessoa. Primeiro estranha-se, depois entranha-se. E sempre foi assim comigo. A parte do desporto, a parte de educação física, tudo o que envolvia o fitness ou o ginásio era sempre um ser estranho para mim. Era algo que eu deixava de parte porque não me identificava tanto. Tanto na parte de ginásio como na parte de educação física quando frequentava aulas em época de escola. Baseando-se no conhecimento que foi ganhando com o tempo, o deixar entrar, o fazer, o me permitir a experiência de absorver conhecimento tanto na área desportiva como na área de fitness, foi ganhando gosto. Isto acabou por se tornar mais uma paixão do que propriamente um fazer só. E trouxe-me até aqui. Luís, fez um trabalho de bastidores e tive a percepção, tive a certeza que és um homem com uma vivência enorme e com uma aptidão enorme para a prática do desporto. Aos 16 anos tens 150 quilos e hoje és super elegante, és realmente o rosto do nosso ginásio. Como é que tudo acontece para chegares até aos 150 quilos e depois teres essa transformação e hoje teres esse corpo? Foi um processo, foi gradual, acima de tudo. Quando se fala em perder peso, as pessoas têm uma percepção que tem que ser já, tem que ser na hora, não tem tempo para ir fazendo com calma. Eu preciso de agora. E há muitas pessoas que às vezes querem o amanhã, já hoje. E não pode ser assim, porque quando se fala de excesso de peso, ou no meu caso, na altura, obesidade mórbida, era um assunto que, além de trazer alguns problemas cardiovasculares, estamos a falar de imenso peso, imensa gordura, numa idade que ainda era muito jovem. Perder o peso, sendo um processo gradual, foi uma coisa que deixei-me chegar lá durante a minha fase em que eu estudava. Andava na escola, estava imigrado em Londres, meus pais trabalhavam lá, todos os estudos que adquiri foi através de lá, e era aquela coisa, era o não ter a rotina alimentar, o não ter hora para comer, podemos dizer que era o não saber comer. Dava-me fome, comia e depois, uma hora depois, se tivesse que comer outra vez, comia. E acabou por tornar-se uma rotina de gula. Era mais tipo, vou comer só por comer. Não tenho fome, mas apetece-me. Mas começas a ficar preocupado à medida que o peso vai aumentando? Eu não percebia isso. As pessoas de fora avisavam, os meus pais, a família, amigos, até na parte psicológica que a gente tinha na escola, porque a gente tinha sempre algum certo acompanhamento, falavam-se, já notaste ou já percebeste que estás mais gordinho, ou estás mais inchado, ou o teu peso está a aumentar. E eu, como não tinha aquela percepção, porque para mim acabou por se tornar uma coisa de rotina, eu como quando quero e quando me apetece, ou quando posso, não notava isso. O que é que me fez chegar ao meu ponto limite? Um dia normal, na escola, a gente subia uns degraus, eu lembro-me perfeitamente como se fosse ontem, subia-se uns degraus para ir para a sala e ia fazer uma aula de História. E 10 graus simples de subir, comecei a transpirar de um aperto total, parecia que eu tinha feito uma maratona. E claro, como é óbvio, a escola interveio com esse assunto, falou com os meus pais e daí fui acompanhado até ao médico. Fui logo. A nível médico foi logo sugerido, com 16 anos, e subir uma balança e pesar 150 quilos, foi como dizer, ou você muda agora, ou nem sequer poderá chegar a entrar na casa dos 20. Mas ao longo do tempo, pesavas-te ou só tiveste a percepção desse problema? Tive a percepção só naquele momento. Só naquele dia? Porque o peso para mim não era nada, não me influenciava, eu não me preocupava muito com isso. Eu tinha aquela ideia que as pessoas engordam, as pessoas emagrecem, somos como somos, mas nunca associei que pudesse vir a ter algum problema de saúde, porque também naquela altura a ingenuidade da idade
não me preocupava muito com o que ia ser amanhã. Naquela hora era o que era, se me apetecesse comer, comia, se não me apetecesse não comia, e depois o peso que está é o peso que tem e ponto. Mas foi um despertar, porque eu não gostei da forma como me senti, como é óbvio, e depois, digamos que tornou-se ali um ponto de viragem, porque ter uma mãe a chorar e a se preocupar e ouvir aquelas coisas do médico a dizer, se você continuar assim não vai chegar longe, obviamente aí a preocupar. Ficaste deprimido, choraste, como é que foi? Fiquei um pedacinho, fiquei ali na negação. Na altura parecia uma coisa, não era real. Ouvia aquelas palavras, tinha a noção que tinha que fazer uma mudança, porque o que estavam a dizer era verdade, mas teve ali, posso dizer que teve talvez uma semana ou duas, sempre ali a negar a mim próprio que aquilo era verdade e que tinha que mudar e que tinham-me dito o que tinham-me dito. Até que finalmente a intervenção dos meus pais foi mais forte do que aquilo que eu pensava e do que aquilo que eu queria acreditar. És acompanhado por um médico? Fui acompanhado por um médico na altura. Os meus pais obrigaram-me, mesmo literalmente, a frequentar um ginásio com um acompanhamento profissional de um PT, que era para me ajudar, e também a parte nutricional, que fazia parte do processo, e a parte psicológica. Porque a primeira coisa que me diziam você vai ter que perder o peso, mas a parte psicológica é importante. Porque isto não é só perder o peso. Você tem que perceber o porquê que tem que perder o peso e como tem que fazê-lo de uma maneira gradual, não prejudicando a sua saúde. E assim foi. A partir do momento que eu pus os pés no ginásio pela primeira vez, por obrigação, que hoje em dia não é o mesmo, foi aí o arranque. Foi o arranque de toda a vida que eu agora sigo e levo. Foi o primeiro passo para um grande futuro, digamos assim. Luís, penso que pode-se alongar mais esta conversa. A obesidade é, na realidade, um problema da humanidade. Essa mudança foi sofrida. O que é que tiveste que fazer, para além de ser acompanhado por um PT, por um médico? Sofreste bastante em alterar a tua condição física? Foi um processo, apesar de ter sido uma coisa gradual, foi um impacto. Porque a partir do primeiro dia teve que ser um corte em tudo. E estamos a falar de um corte radical. Desde a parte nutricional, que eu tive que abdicar de tudo aquilo que eu gostava, e por vezes até gostava. Eu posso admitir, e sem vergonha nenhuma, que havia dias que a minha mãe até chorava e acompanhava-me nesse processo, porque eu tinha a necessidade de querer recorrer a certos alimentos que para mim satisfaziam, mas que eu não podia fazê-lo. A parte dos doces, aquela vontade de estar a comer naquelas horas todas que eu fazia antes, como rotina, e teve que reduzir para 4 a 5 vezes por dia em quantidades limites, porque depois eles planeavam uma quantidade certa, que a gente costuma dizer que é mais ou menos a medida da palma da mão. E pensando de passar de um prato cheio para uma palma da mão em medida, foi uma coisa que por vezes deitava-me completamente abaixo. E aí interveia a parte psicológica. Porque muita gente, no que toca a obesidade e excesso de peso, pode pensar que não, mas quando a gente temos que reduzir certas coisas e temos que abdicar de certas coisas, isto muda a nossa maneira de pensar, mas ao mesmo tempo, para evitar entrar naquela fase de depressão, que se chama a depressão de comer, ou a depressão de não poder fazer algo que nos satisfaça ou que nos dê prazer, torna-se complicado, porque se é para ser um projeto a longo prazo, se não houver aquela interveninte de psicologia, então mais vale ficar pelo caminho. Mas Luís, nessa grande transformação que tiveste que fazer à tua vida, passaste fome ou não? Nem por isso. O que aconteceu foi abdicares de comer produtos ou coisas que querias, mas que não podia ser. Exatamente. Passar a fome nunca é a melhor maneira de perder peso. Isso é um mito que hoje em dia se fala muito, já vem de muito tempo atrás e continua a se pensar dessa forma. Quando se vai para o ginásio, seja para perder peso, para fortalecer o sistema imunitário, ou então só mesmo para socializar e ter um passatempo que nos mantenha de uma forma saudável, nunca podemos associar o passar a fome a perder peso. Isso não existe, isso não acontece. Para perder peso tem que haver uma boa alimentação, uma boa estrutura e base de treino,
e seguir uma rotina que nos permita atingir certos objetivos. O deixar de comer ou passar à fome para perder peso, a única coisa que nos faz é perder quantidade de massa muscular que o corpo em si já tem, e por pouca, por vezes, e aumentar a massa gorda. As pessoas usam a balança como uma desculpa. Eu subi a balança e eu baixei 1 kg. Mas depois a gente, como profissionais, também questiona. Você baixou 1 kg, mas agora questiona se baixou 1 kg em massa muscular, mas já verificou se aumentou a massa gorda? É porque às vezes a balança só nos dá um número, mas o que conta mesmo é o corpo, as percentagens, porque nem sempre o que a balança diz significa que é positivo. E isso é que as pessoas têm que mentalizar. Perder peso não é morrer à fome, ou passar à fome, ou deixar de comer, é saber estruturar o seu dia-a-dia, alimentar, físico e a nível psicológico. Conjugar os três para um bem-estar. Mas com cuidado regressas a Portugal? Eu, quando fui para Londres, na altura que emigrei, foi com 4 anos, foi mesmo desde novo, os meus pais estavam a trabalhar. No meu regresso, estava prestes a completar os 18 anos, por isso encontro-me cá na Madeira já há 12 anos. Sentiste a alteração do país? Na Inglaterra, os ginásios é muito melhor visto ou mais bem visto que em Portugal? São formas diferentes de trabalhar, a verdade seja dita. Apesar de ser uma entidade desportiva e na área de fitness, e há aulas de grupo, há os PTs, eu acho que o que nós temos de bom em Portugal é que os nossos profissionais, além de bem estudados e com bastante conhecimento e boa formação, têm uma interação muito mais pessoal naquilo que fazem. Não dizendo que lá não era bom, mas eu acho que nós sentimos mais com as pessoas com quem trabalhamos. Sentimos mais o cliente, preocupamos-nos mais e torna-se uma coisa mais pessoal do que apenas sócio e profissional. Que lá eles têm muito essa vertente. A pessoa entra no ginásio, olá, boa tarde, faz o treino, coisa, mas não há aquela ligação que se consegue construir como a gente tem nos ginásios em Portugal e cá na Madeira. Obviamente, são ligações diferentes. Um é mais vertente profissional e nós aqui trabalhamos com uma vertente profissional e mais pessoal, como é óbvio. Hoje o ginásio é de extrema importância, sobretudo para cuidar da nossa saúde. Sim, garantidamente. Eu sei que há sempre aquela desculpa que as pessoas têm que não têm tempo. Temos sempre tempo. Se temos meia hora para tomar um café e estar sentados numa esplanada, temos certamente meia hora para ir fazer um treino. Não precisa de ser 3, 4 horas. 30 minutos durante 3 ou 4 dias da semana é suficiente, com uma boa estrutura de treino feito por um profissional, um bom plano, um bom seguimento. Às vezes até meia hora só para fazer uma aula, um treino qualquer. E um certo acompanhamento dá tempo suficiente para conseguir treinar e fazer justiça ao que é necessário, que é manter a saúde e bem-estar e, acima de tudo, manter uma boa condição física. Luís, meia hora foi o tempo que em alguns espaços eu presenciei aulas tuas. Quais são as aulas que gostas mais de fazer? Eu acho que gosto de dar todas as aulas que eu dou, não posso dizer que tenho uma preferência, porque em todas as aulas eu me entrego da mesma maneira. Desde o cycling até o body pump, um body attack, uma localizada, um trabalho de abdominal. Na vertente do que se toca a aulas, desde que haja uma turma que esteja lá pronta para receber aquilo que eu tenho para oferecer a nível de trabalho e conhecimento, eu acho que nunca haverá uma aula preferencial acima das outras todas, porque cada uma trabalha à sua forma e cada uma tem a sua percepção e a sua maneira de chegar ao sócio, ao praticante, neste caso. Neste tempo em que o mundo vive ainda o problema do Covid-19, de resto o grande problema do coronavírus, presenciei uma das tuas aulas que estão a ser feitas aqui no nosso parque de estacionamento para uma melhor forma de viver este tempo de Covid-19 e presenciei uma coisa fundamental. Consegues transmitir aos teus alunos uma forma bombástica de ser, um contágio impressionante e que faz com que as tuas aulas sejam na realidade uma coisa maravilhosa. Isto é assim, como sabemos, passamos uma fase muito complicada, tivemos que fechar portas de um dia para o outro, foi praticamente sem pré-aviso, foi só dizer fechou e não sabemos quando é que podemos reabrir até novas diretrizes e manter as restrições e tudo isso. Só o facto de a gente poder aliviar um pouco a restrição
do confinamento e poder regressar à atividade profissional é fantástico, porque para quem tem uma rotina, como nós profissionais da área de ginásio temos, de repente parar tornou-se uma coisa... Foi uma paragem bruta. Foi tipo, não podes fazer mais isto, tens que parar, tens que aguentar e aguardar o teu regresso. Como sabemos, os espaços interiores estão proibidos no ginásio para aulas de grupo, o que para algumas empresas torna-se um problema. Para a nossa não. Temos todo um complexo desportivo. Temos campos ao ar livre, temos o parque de estacionamento também, é um espaço aberto. E independentemente de ainda haver pessoas com algum receio do regresso, e isso é perfeitamente normal, e nós, como pessoas e seres humanos, e além disso, como empresa, percebemos esses receios, o nosso objetivo é criar um espaço seguro, para que as pessoas possam vir praticar, mas ao mesmo tempo saem daqui na segurança e que fiquem a pensar e passem a palavra aos demais que, sem o ginásio abrigo, estamos nesta fase de vírus, mas podemos certamente estar num espaço seguro. O que toca à energia tem que ser. O tempo em si já é difícil. As pessoas ainda têm receios, têm medos, têm preocupações e depois têm estas restrições. Repare que nem toda a gente tem a capacidade de acompanhar a tua aula. Uns são mais intensos, outros vão fazendo. Exatamente, está sempre opções. Vai a um nível avançado, até um nível médio, até um nível mais baixo. Toda a aula tem a sua opção para cada praticante, porque aqui não há vergonha e aqui não há super-heróis. Se um consegue fazer as 20 repetições, o outro faz 10, mas todos treinam a mesma e por igual. Ainda tenho duas questões, vamos ser rápidos. Sim. Luís, neste tempo em que fomos obrigados a ficar em casa, foste bombástico nas aulas que fizeste através das redes sociais. Exatamente. Que feedback tiveste do povo? Foi muito positivo, porque foram 2 meses em casa e havia necessidade de interagir de certa forma. Digamos que isto é uma maneira também de manter uma certa retenção, tanto a nível pessoal e profissional como empresa. Ter as pessoas do lado do ecrã confinadas em casa, a gente de certa forma sabia que de uma maneira ou de outra íamos ter visualizações sobre aqueles treinos. Foi uma iniciativa que eu iniciei por mim próprio, porquê? Porque eu também não me dava parado em casa. E se eu só tenho um ecrã e um telemóvel e estou em casa confinado, por que não fazer uma aula de um espaço mais seguro? A pessoa está em casa, pode se juntar, não é obrigatório, faz se quiser, acompanha se quiser, até pode apenas assistir e, quem sabe, futuramente tomar aquele gosto por experimentar presencialmente. E assim foi. Foram 2 meses em que eu optei por ter a iniciativa de dar os treinos. O feedback foi excelente, foi positivo. Foi pessoas desde a Madeira, o continente, havia pessoas da Suíça, e depois as mensagens que recebi, o feedback... É gratificante. É gratificante. É bom saber que podemos ajudar, mesmo que seja através de um ecrã. Luís, gostas mais de ser um líder de uma aula ou um PT? Eu identifico-me com os dois, porque PT é algo mais pessoal, e eu vou passando aquilo que eu também já tive passado a mim na altura que eu também precisei desse acompanhamento, tanto que eu identifico-me nessa parte da ajuda 1 a 1, mas em aulas de grupo também identifico-me bastante porque, além de ser uma turma, é outro tipo de energia. 1 a 1 a gente tem ali uma coisa mais profissional, mais técnica, mais à base de execução. Numa aula conseguimos ser um bocadinho mais bombásticos e também absorver um pouco da energia que as pessoas têm para passar. O que é que oferece o ginásio do Marítimo para as pessoas que estão a ouvir e que eventualmente ainda não estejam no ginásio? Acima de tudo, oferecemos segurança. Esse é o primeiro ponto que as pessoas têm que ter garantido. Temos segurança. Temos as restrições, temos os espaços limites, está tudo preparado. Neste momento, quem quiser regressar está à vontade, pela mensalidade que já paga, tem acesso ao espaço. A gente temos reservas neste momento que é 1 hora de treino. Isto não é restrição nossa, isto é mesmo restrição geral. Todos os ginásios estão assim fazendo. É 1 hora de treino ou 1 hora de aula. Tem a reserva feita, pode gerir, pode escolher. Quem não quiser presencialmente se encontrar no ginásio por receio ou porque não tem tempo neste momento ou porque não pode mesmo, tem sempre a opção das aulas online através da empresa do Mad Fitness. Qualquer uma das vertentes está disponível para quem quiser. Obrigado, Luís Rodrigues. Obrigado eu. Boa tarde. Este foi o seu Marítimo na TSF.